Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico, hoje, dia 10 de março, quarta-feira, turma do horário AB manhã. Pessoal, dentro do AVA, né, no nosso material didático, na aula de quarta-feira, nós colocamos aqui a montagem da corrente Ralph Link. Deixamos também a aula passada a questão da montagem do rodízio, né, que eram peças distintas. Hoje nós colocamos aqui uma outra abordagem na questão da montagem para ver alguns outros parâmetros, algumas outras características dos componentes, a fim de compreender a sequência dessa montagem, tá? Então, foi colocado para vocês esse documento técnico, onde ele representa, né, apresenta a montagem do sistema Ralph Link. Ralph Link é um modelo de corrente onde você tem o elo macho e o elo fêmea no mesmo elemento, a gente chama, né? O corpo ele tem um encaixe sequenciado, então você precisa apenas de um elo para ir compondo a sua corrente. Se você pega uma corrente full link, que é o modelo que a gente usa geralmente nas bicicletas, moto, outros tipos de transmissão, é aquela que precisa de dois elos, né? Ou seja, você tem o elo macho e o elo fêmea, você tem elos distintos para ir montando, então ela sempre trabalha em dupla. Aqui não, ela é individual, né? E aí você monta a sequência da sua corrente. Quando a gente fala de montagem de corrente, a gente colocou aí diversos materiais para vocês dentro do material, como eu coloquei tanto o elo quanto o pino em 3D, né, o PDF 3D para vocês poderem visualizar. Tem um videozinho da montagem da explosão, quero mostrar isso para vocês hoje, que a gente vai ver alguns outros atrativos do software em que elas estão, da montagem, só um instante. Pronto, aqui, por exemplo, ó, esse vídeo está aqui para vocês. Ele mostra como seria a sequência de montagem, né, da corrente. Tipo, então você vem encaixando cada elo no outro elo. Aí você pergunta assim, professor, como que você faz uma animação dessa? Tudo isso é via software. Tudo isso é dentro do nosso sistema, tá? Legal. Quando você pega, eu vou mostrar outros recursos de montagem para vocês hoje. Quando você pega esse projeto, então aqui, no nosso caso, são apenas dois elementos que precisam ser desenhados: o elo e o pino. A partir daí você monta uma sequência, né, da corrente. O que foi solicitado a vocês, primeiramente, realize inicialmente o desenho dos componentes, né, apresentados nesse desenho técnico, o elo e o pino. Posteriormente, faça uma montagem da corrente de tal forma que seu comprimento final seja de 450 milímetros. 450 milímetros, você vai somando aí o comprimento delas, logicamente você tem que levar em consideração algumas outras medidas, né, para fazer uma corrente de 450 milímetros. Como que nós faríamos essa análise, né, essa montagem? Depois que eu fiz a montagem, eu tenho algumas restrições que eu posso fazer em questão das dobras da corrente, tem várias, e aí nós vamos montando esse sistema. Então, vamos lá, é bem interessante aqui. Abrindo dentro do nosso software, eu vou deixar logicamente os dois em paralelo aqui. Se eu abrir esse elemento, ele vai abrir para mim aqui só o projeto dessa forma. Duas vezes. Estranho. Estranha essa abertura dele. Era para ele permitir para a gente baixar ele aqui. Tranquilo. Tem ele aqui na lateral. Só um instante. Então, tem um PDF aqui. Vou fazer aquele mesmo esquema que nós fizemos na aula passada, colocar um lateral ao outro aqui, né, para a gente poder visualizar durante a montagem. Então, temos o nosso sólido e temos aqui o desenho das peças. Bom, são duas peçazinhas extremamente simples, tá? Se a gente for olhar aqui, nós temos... Daqui a pouco a gente fala sobre a questão da montagem. Vamos pensar primeiro na peça. Nós temos o desenho do elo, tá? Que seria esse elemento aqui.
E temos o desenho do pino. Quando a gente fala do pino, o pino é extremamente simples, né? Quando você olha aqui também, mesma ideia. Ah, quantas formas tem de desenhar ele? Infinitas formas. Qual que é a mais fácil? É que você sabe fazer, né? Que a gente sempre comenta. Então, você vê aqui em novo, peço OK, tá? Você vai olhar aqui e você vai identificar. Quando você olha aqui, é um pino que tem um diâmetro de 20, um diâmetro de 15, tem um chanfro aqui, 2, ângulo 45, 37 no total, 3 milímetros nessa borda. Quando você pega essas geometrias, você pode analisar e pensar, tem várias formas de eu fazer ele. Tem. Poderia fazer apenas por adição de material e depois remover aqui o chanfro, tá? Então, vou começar aqui com um esboço, vou colocar na isometria. Se eu for fazer por adição de material, vou pegar esse plano direito aqui, ó, fazer um primeiro círculo centralizado com um diâmetro de 20, recursos, ressalto extrudado, ele tem 3 milímetros ali de comprimento, né, ó, essa extrusão. A partir dessa superfície aqui, vou fazer na outra aqui, que ela já vai ficar posicionada para a montagem, né, então eu sei mais ou menos a sequência de montagem da peça, o lado que seria certo, facilita já na nossa fabricação. Esboço, vou fazer um outro círculo aqui no centro, ó, com um diâmetro de 15 milímetros, né? Recurso, ressalto extrudado, 37 menos 3, que 37 é completa, né? Então, vou escrever aqui, ó, 37 menos 3, para não ter que calcular ali, 37 menos 3, 34. E faço um chanfro aqui na extremidade, ó, não é fillet, é chanfro, né? Ângulo, medida, já está aqui, 2,45. Como é 45, pessoal, não tem diferença qual lado, tá? E aí já fizemos o nosso pinozinho aqui. Seria a única forma de fazer ele, professor? Não, várias outras. Vou salvar esse aqui. Está aqui a atividade, vou criar uma nova pasta. A gente da turma manhã 4 AB, né? Vou chamar aqui de pino. Pino 1 aqui. Como que eu faria esse pino novamente de outra forma? Peça, OK, faria por revolução. É até mais fácil em função das medidas que tem aqui, né? Ó. Se eu clicar em esboço, isometria, vou pegar então esse plano frontal, justamente já para desenhar. Vou desenhar metade do perfil só, tá? Ó. Subo uma linha. Já temos mais ou menos metade do nosso perfil. Com dimensões, logicamente eu vou ter que trabalhar metade, que eu estou fazendo metade da peça, né? Ó. Então aqui seria 10, tá? Daqui para cá seria quanto? 15, tá? Dividido por 2. Essa medida aqui seria 3 milímetros. O comprimento total dela aqui seria 37. Tá? Essa nossa angulação aqui, ó, dessa linha para essa, seria aqui, ó, 45. Bicho, professor, veio para fora, não tem problema. Eu sei que a distância dessa linha para essa aqui, ó, é de 2 milímetros. Ela vai lá para a extremidade lá, ó. Posso corrigir aqui só para ficar mais apresentável. Recursos, ressalto revolucionado, né? Como a gente fez o eixo semana passada, a roda, né? Você poderia usar esse mesmo recurso para desenhar o eixo lá do rodízio. Tá aqui o elemento, qual que seria a minha linha de centro? Não preciso de linha de centro, eu vou selecionar essa aresta aqui, ó, que ele vai rotacionar em torno dela e dar origem ao nosso pino ali, ó. Tá? Da mesma forma que nós fizemos o anterior. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem já o primeiro pino, esse aqui seria o nosso pino 2, né? Ó. Legal. Quando a gente vem para a parte do elo da corrente, pode parecer complexo, não é? Ele é bem parecido com aquelas primeiras peças que nós fizemos na disciplina, né?
que depois a gente fez o desenho dela, depois aplicou o corte, depois fez as cotas, né? Colocou nas vistas. Então, quando você olha aqui, ela recebe um corte justamente para detalhar essa parte interna aqui da peça, tá? Profundidade, as arestas. E aí nós vamos desenhá-la. Quando você olha aqui, tem várias formas de você desenhar essa peça. Desenha geometria, remove material, adiciona material, como você achar melhor. Veja que ela tem perfis cilíndricos, né? Então, vou fazer aqui de uma forma que talvez... Vamos fazer um novo aqui, foi mal. Nova peça. Fosse uma estratégia aí de desenho que eu usaria, tá? Esboço. Vou colocar na isometria. Vou desenhar ela em pé. Vou pegar aqui o plano direito. Não. Vou desenhar ela de perfil. Estou fazendo uma estratégia aqui. Vou pegar no plano direito mesmo. Quando eu olho ela, eu poderia aplicar esse mesmo recurso para os dois lados, eu vou fazer um depois o outro, para vocês verem a diferença. Veja que ela, no geral, ela, aqui desse plano que eu peguei, eu vou desenhar ela nessa vista aqui, ó. Tá? Porque eu vou adicionar e remover material, de uma forma mais simples. Quando eu peguei ela nessa posição, veja que eu já tenho aqui um recurso que eu faço essa geometria aqui, né? Ó. Então, se eu vier aqui, ó, ranhura reta, ranhura no ponto central, que é o mais interessante para mim. Eu vou abrir aqui, ó, a ranhura pode estar inclinado, abro mais ou menos aqui uma geometria e vou colocar as referências. Então, eu vou falar aqui, ela aqui, ó, botão direito na linha de centro, lá, vertical, dimensão. Entre eles aqui, ó, tem 60 e o raio dela aqui é 15. Que mais? Nós já temos aqui, ó, um furo de 15 aqui e outro furo aqui embaixo também de 15, ó, de diâmetro, né? Que é raio. Posso já fazer eles aqui. Vamos colocar os dois aqui, dimensão inteligente. Antes de eu colocar a dimensão inteligente, eu vou falar o quê? Que esse, segurando o Ctrl e esse, eles são iguais, né? Ó. Dimensão inteligente. Então, esse diâmetro aqui ele é de 15. Estou fazendo uma outra estratégia aqui, né? De recursos, ressalto extrudado. Veja só, eu tenho aqui 27 e 7, né? 34, a somatória. Eu vou colocar plano médio. Eu vou fazer, deixar lá no centro, né? O meu plano ficar no centro aqui, ó. Tá? E aí aqui vai ser o quê? 20 mais 7 mais 7, né? Ó. 20 mais 7 mais 7. Dá os 34. Ok. Pode parecer estranho aqui, inicialmente, tá? Mas aí agora eu vou fazer os outros recortes. Eu já fiz essa parte abaulada. Poderia ter desenhado essa geometria? Poderia ter vindo por aqui? Poderia. Tem várias características de montagem. Seleciono essa superfície esboço, deixar de frente, tá? Ó. Então peguei a lateral, agora eu vim para essa vista aqui. Professor, Nessa vista aqui, oi, com licença, pode falar agora. como é que você estrudou já com corte? Ou você fez o corte antes de estrudar? O furo, você fala? É, Não, eu já desenhei junto. se Ó, você desenhar junto, ele já faz o furo automático? então, eu posso selecionar qual aresta eu quero. Quando eu fiz aqui, ó, vamos sair aqui, calma aí. Deixa eu excluir aqui, deixar só o esboço, novamente. Estamos aqui no esboço, ó, né? Desenhando ele aqui ainda, tá? Uhum. Se você observar, ele já tem colorações diferentes. Então, ele sabe que aqui é uma região, aqui dentro é outra. Quando eu venho aqui extrudar, ele identificou aquela, mas eu posso até alterar. Eu posso falar que são essas, na verdade. Ó. Ele alterar essa e essa não. Mas eu quero a outra, né? A gente sabe que a gente quer a outra. Então, eu seleciono a outra. Ó. E ele já deixa isso aqui vazado. Se eu colocar os dois juntos, aqui ele não permite. Ou é um ou é outro. Então, eu posso tanto alterar, né? Calma aí. Terei que fazer de novo aqui. Extrusão.
Eu posso tanto alterar, ó, não seria esse e esse, né? Como eu posso escolher a região. Então, ele já vem cortado já, removendo essa parte. É um passo a menos de eu ter que fazer os furos depois. Seria errado eu fazer os furos depois? Não. Sem problemas também. Mas é só por questão de agilidade mesmo. Eu consegui, deu certo. Deu certo? Valeu. Legal, show. Vou pegar essa superfície aqui, ó, lateral, esboço. Vou deixar de frente, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse recorte, ó. É um retângulo. Vou pegar aqui um retângulo centrado. Vou clicar aqui no centro, ó. Ele está sem o esboço, né? Ó, vou clicar aqui no centro. Vou fazer meio fora, que depois eu referencio ele. Olha como eu vou referenciar ele. Vou falar que esse centro e esse meu centro aqui estão alinhados, né, ó, verticalmente. Que esse meu ponto e essa minha aresta aqui de cima, ó, são coincidentes. Ele não pegou, pegou, ó, aresta e o meu ponto são coincidentes. Tem até ponto médio aqui, ó, que ele já ia puxar lá para o ponto médio, tá? Ó, já puxou lá, ó. Veja que essa altura aqui ela é 35, ó. Okay? Então, dimensão inteligente. Eu sei que daqui entrou uma abelha aqui, pessoal. Eu sei que daqui para cá, 35. Opa! E esse aqui, ele é de 20, né? Olha lá, beleza. Fizemos essa parte. Então, professor, tem um raiozinho de 2 aqui. Posso fazer aqui também, ó. Raio, fillet, né? Ó. Raio de 2. Pegar nessas extremidades. Um aqui, outro aqui. Ok, ó. Olha aqui que a gente já fez essa geometria aqui que a gente vai remover, né? E essa aqui, professor, posso fazer junto? Pode. Se você olhar aqui, é como se fosse um triângulo. Tem esse ressalto aqui. Esse ressalto ele é cilíndrico. Eu faria ele depois, tá? Não cortaria aqui agora, que ficaria uma geometria meio estranha. Dá certo? Dá. Mas ficaria melhor depois. Vamos fazer aqui, ó. Ok, aqui, uma linha. Então, veja aqui. Eu vou pegar uma linha daqui para cá, vou fazer bem aleatório aqui, ó. Vou sair da peça. Vou pegar a linhada aqui e trazer para cá. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazendo bem aleatório mesmo aqui, ó. Tá? Pra vocês verem que a gente pode ir configurando essa peça, essas linhas depois. Por exemplo, ó. A gente viu que essas alturas são iguais. Então, eu vou falar que esse ponto, segurar o meu CTRL e esse ponto, estão alinhados horizontalmente. Esse ponto e esse ponto também, ó, estão alinhados horizontalmente. Essa minha aresta aqui lateral, ó, essa aresta lateral aqui, ó, e essa aqui, ó, elas são corradiais, né, ó, elas estão na mesma linha aqui. Vixe, professor, inverteu aqui, não tem problema, clique e arrasta para lá, ó. Ah, não, é para cá, na verdade. Essa minha linha aqui, ela é horizontal, vertical. Não, pronto. Professor, pode passar um pouquinho aqui? Pode, não tem problema. Como se eu quisesse, eu poderia deixar ela corradial com essa aqui, ó. Né, ó. Ele não vai pegar, tem que pegar. Ó, corradial. Ó lá, no mesmo tamanho, tá? E aí vamos colocar medidas, ó. Tá vendo que desse ponto até aqui embaixo é 35, dimensão inteligente. Então, desse meu ponto até aqui embaixo, ó, ele é 35, ó. Veja que todo mundo vai. Que já tá todo mundo alinhado. Opa, quer dizer então que dessa linha aqui para cá é 20. Exatamente, ó. Teve coisa errada ali. O que está errado nas nossas medidas? 20. Ah, tá. Eu que peguei errado, ó. Eu peguei esse ponto para cá e coloquei 20, que ele vai ser 0, na verdade. Eu vou deletar ele aqui, ó. Foi medida errada minha. Esse ponto aqui nosso, ó, que sobe, na verdade, ele está a 35 lá de cima, ó. Dimensão inteligente. Eu vi a medida errada ali. 35 aqui, ó. Essa é a geometria aqui, ó. Professor, por que ela não está azul ainda? Porque faltam essas medidas aqui de baixo. A gente falou que daqui para cá, ó, ela tem 16, tá? E daqui para cá, ela vai ter quanto? 16 por 2, né? Dá 8. Olha aí, todo mundo escuro. Tranquilo. Recursos, ó,
que nós desenhamos aqui na peça. Vixe, professor, está fora, não tem problema. Corte, passante, né? Ó. Vou colocar aqui passante, ó, que ele vai passar pela peça e fazer justamente a remoção desse material para a gente. Ó. Olha aí como já temos boa parte do nosso elo desenhado, né? O que falta? Aqui embaixo, eu vou entrar no esboço aqui, colocar de frente. Vou fazer aqui um cilindro. Pessoal, vou mostrar uma forma para vocês. Não é muito bacana fazer, porque dependendo de como você for fabricar sua peça, ela dá um erro, tá? Como assim? Olha o que eu vou fazer. Vou fazer 2 círculos aqui, tá? Vou falar que esse menor e esse aqui são corradiais. Ele não deixou, porque eu peguei uma referenciazinha aqui que não existe, ó. Deleta. Esse e esse aqui, eles são corradiais. E esse de fora, nosso aqui, ó, tem um diâmetro de 25. Olha onde ele está aqui. Ele está nessa parte da peça. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, recursos, ressalto extrudado. Eu quero colocar ele para cá. Quanto ele tem para cá? Ó? Tem 16, 20. A diferença dá 4. No entanto, seria o quê? 2 para cá e 2 para lá, né? Eu vou colocar 2 para esse lado. Aqui, tá? E para o outro lado, direção 2, ó. Eu vou colocar quem? 20 menos 2, que vai dar 18. Olha lá, ele já vai fazer lá para o outro lado também, ó. Pessoal, porque é certo, dá para você fazer aqui no desenho, o software permite, mas por que não seria bacana dependendo de como você vai fabricar a sua peça? Se você for por uma impressora 3D, por exemplo, depois desse recurso, a impressora ela copia, né, os sólidos que você vai fazendo. Quando chegar nesse ponto, ela dá um conflito falando que tem sólido sobre sólido, tá? E aí você pode ter que corrigir manualmente o seu programa, tá? Aqui faria, eu vou dar o OK aqui, ó. Olha, ele já faria o bloco dos dois lados, tá? No entanto, eu não vou fazer dessa forma. Como que eu faria o correto aqui? Eu não teria essa direção 2, eu faria só os dois para cá. Poderia vir aqui em espelhar. Qual seria o plano para espelhar? Como a gente desenhou lá no centro, tem um plano central aqui, ó. Aqui, ó, plano central. E quem você quer? Que recurso? Essa extrusãozinha aqui, ó. Ele faz lá do outro lado. E não passa por dentro da peça. Então, são duas características interessantes. Cuidado, é interessante sempre você saber como você vai fabricar a sua peça, tá? Selecionar aqui essa superfície, esboço. Só para finalizar, falta esse rebaixo aqui, né? Ó. Ele tem um furo de 20 com um diâmetro de 20 com rebaixo de 2. Então, cilindro, vou clicar aqui no centro, vou abrir ele aqui, dimensão inteligente, 20. Recursos aqui, ó, corte. Opa, passante, não, profundidade 2, ele já até achou aqui, ó, 2. E aí montamos o elo da nossa corrente, né, ó. Aqui na isometria, vamos salvar, tá? Vou chamar aquele de elo. Salvou. Pessoal, temos desenhado aqui, então, quem? Na verdade, temos até 2 pinos aqui, né? Eu vou escolher adicionar só um deles, usar algum aqui. Esse 2 aqui eu não vou deixar ele aberto, porque senão ele vai, na montagem, se eu colocar os dois, ele vai gerar com 3 componentes, tá? Essa montagem só tem 2 componentes, o elo e o pino. Essa montagem, se você observar aqui, é um na sequência do outro. Então, olha que interessante. E, professor, Opa, pois não, Gabriel? o senhor abre essas janelinhas para alternar entre as abas do programa com... É no Alt Com Tab? Alt Tab. Não, Ctrl Tab, desculpa. A Ctrl Tab. Não, deixa eu ver aqui, agora eu fiquei na dúvida. É Ctrl Tab, ó. Ctrl, segurando Ctrl, quando eu vou dando Tab, ele vai pulando de uma para outra. Ah, sim. É tipo um Alt Tab, só que do programa, né? Isso, exatamente. Agora, também tem aqui, ó, janela, você tem as duas aqui, ó. Eu posso ir lá no pino, ó, ou janela aqui em cima, ir lá nos dois. Estou trabalhando de uma forma mais dinâmica aqui, vamos mostrar aqui uma outra ideia. Tá aqui o software todo montado. Se você trabalha, pessoal, com telas múltiplas ou aquelas telas panorâmicas, você tem esse recurso aqui, ó, que ele vai estender pelos monitores, ó. Ele vai estender em todos os seus monitores. Então, se você tem um painel
com vários aqui, ele estende, ele divide. E se você vier aqui também em janela, você pode dividir lado a lado, ó. Ele automaticamente aqui já dividiu as duas telas, ó. Então, eu tenho numa janelinha aqui o pino e o elo, tá? E aí, dependendo do projeto, eu venho aqui, ó, olho um detalhe, venho aqui, altero. Por exemplo, a gente sabe que esse pino, ele encaixa aqui dentro. Então, eu poderia clicar aqui, ó, para ver a geometria dele aqui e pegar e ficar fazendo alterações aqui, ó, em função dessas medidas, ó, né? Veja que eu estou alterando um, projetando um, vendo o outro, né? Ah, eu quero fazer um encaixe nessa parte dessa furação aqui, né? Ó, tem aqui as medidas dela. Eu venho aqui no outro e faço o que eu quero. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, se você estivesse trabalhando um desenvolvimento dessa corrente, você ia definir parâmetros de medida desse pino em função desse furo, né? Por exemplo, essa medida aqui de baixo é justamente para caber aqui dentro. Então, tem elementos que são associações do outro. E você vai fazendo isso em função dos elementos de montagem, tá? Ah, como eu volto? Só você aumentar aqui os dois, já estão os dois lá novamente da mesma forma. Tranquilo? Ei, professor, e esse pino aí, ele fica na corrente só por pressão? Então, esse nosso aqui, ele tá como se fosse somente pressão, tá? Na vida real, eu poderia ter um travamento aqui do outro lado. A gente ainda vai aprender sobre elementos de máquina aqui dentro do software, tá? Eu que estou colocando esses desenhos mais simples assim para vocês, sem parafuso, sem um anel elástico, sem elementos de travamento, sem um pino, uma cupilha, que a gente ainda vai aprender sobre eles e depois a gente vai aplicar ele dentro do software. Tranquilo? Show, professor. A gente Obrigado. vai aprendendo com o tempo aí. Mas aqui, pessoal, por exemplo, quando vocês estiverem mais para frente nas disciplinas, vocês já devem ter feito metrologia, acho que o pessoal da produção, mas o pessoal da mecânica ainda não. Então, por exemplo, esse furo aqui do elo, você poderia ter desse lado aqui um diâmetro de 20 e aqui um diâmetro com interferência, que esse pino ia entrar com uma certa travamento, ia ficar travado desse lado, né? E aqui teria um ajuste com folga para ele passar livremente ali, né? Então teria as tolerâncias dimensionais a fim de fazer o travamento mecânico, né? Por atrito, por interferência, que a gente chama, ou meramente por algum outro elemento de fixação, beleza? Temos aqui a montagem da corrente, então aqui a gente tem uma sequência mais ou menos, coloquei até aquele videozinho para vocês aí, olha lá com a sequência de montagem dela, né? Então vem sempre um elo, o pino trava, vem outro elo, o pino trava. Seria essa sequência. Opa, um instante, pronto. Não preciso mais desse desenho, né, por enquanto. Vamos abrir aqui um novo, então arquivo novo, né, ó, montagem agora, né? Temos nossas peças desenhadas, ok, montagem. Primeiro elemento que a gente insere é o elemento fixo. Então, vou pegar aqui, ó, inserir componentes. Se isso aqui estiver fechado, arquivo, montagem aqui, né, ó, inserir componentes. Vamos começar com um elo aqui. Temos aqui na tela nosso primeiro elo. Vou colocar ele na isometria, tá? Vou inserir aqui agora outro elo. Inserir componente, outro elo. Coloquei o mesmo. Pessoal, veja que esse primeiro, se eu clico nele, ele não arrasta. Nesse segundo, se eu clicar e segurar, ele arrasta. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, toda montagem tem que ter um elemento fixo como referência para os demais? Vou pegar aqui, ó, botão direito, flutuar. Quando eu flutuo, ó, opa, ele está solto. Esse aqui também está solto. Não, tem que ter um fixo. Então, esse aqui que estava fixo inicialmente eu soltei. Vou pegar esse que está solto por segundo, botão direito, fixar. Ó, vejo que agora ele está fixo. E esse aqui está solto. Tá? Então, você consegue alterar aí quem está fixo, quem está solto no seu projeto. Posicionamentos, posicionar. Como que é o posicionamento da corrente? Então, se durante o posicionamento eu tiver algumas dúvidas, eu posso vir aqui em avaliar, ó, avaliar medidas, tá? E eu ver que, por exemplo, ó, a distância dessa aba para essa é de 20 milímetros. E a distância dessa aqui para essa também é de 20. Ou seja, então esse aqui vai encaixar aqui. Esse furo aqui ele tem um diâmetro de 15
Esse aqui também tem um diâmetro de 15. Então, você consegue ir identificando ali, vendo, conferindo suas medidas para ver se encaixa. Fecho aqui minha medida, montagem, posicionar. Posso falar que esse meu furo e esse estão alinhados. Tá, ó. Olha, ele alinhou aí dentro. E vou falar que essa minha superfície vai tocar esta superfície aqui, ó. Legal. Colocamos ali, primeiro o elo da corrente. Quem faz o travamento? O pino, né? Inserir componente, pino. Está aqui. Posicionamentos. Posicionar. Eu sei que meu pino ele entra nesse furo com este eixo. E pelo corte lá no desenho técnico, se a gente olhar aqui, ó, olha ali onde eles eram, dentro, embutido ali, né, ó. Tanto que ele sai ali 2 milímetros e fica 2 milímetros aqui para fora também. Eu vou falar que fica um desse lado, na verdade. Esse aqui encosta nesse aqui, ó. Ok. Olha aí nossa corrente montada, né? Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Além dessa sequência, né? Veja só. Aqui, esse elo que está móvel, ele gira. Ele gira no tanto que ele está pegando dentro da peça. Vixe, professor, e agora? Tem como eu limitar para ele não bater na peça durante essa montagem? Tem. Tem como você fazer essas limitâncias. Por exemplo, vou colocar aqui de lado só para a gente analisar. Se ele tivesse alinhado, seria isso, seria menos 90, vamos dizer assim, mais 90, né? Não sei até qual angulação ele consegue vir aqui, mas eu vou considerar 90 aqui. Como que eu faço isso? Olha o que eu vou fazer. Aqui em posicionamento, cuidado. Dependendo do posicionamento que você colocar, você faz o travamento da sua peça, né? Se eu falar aqui que essa superfície e essa são coincidentes ou paralelas, a nossa corrente ela não mexe mais, ó. Eu clico aqui, ela não mexe. Por quê? Por causa dessa referência. Vixe, professor, e como eu tiro ela? Você finaliza aqui as referências, toda montagem que você faz, aqui do lado tem posicionamentos, ó. Quando você abre aqui, você tem todos os posicionamentos que você fez da sua peça, ó. Esse último é o errado, botão direito, excluir. Sim. Pronto, nossa peça voltou a ficar solta. Ah, professor, mas como eu limito aqui o contato dela? Você vai vir aqui em posicionamentos. Olha, está pedindo só uma atualização aqui, deixa eu atualizar aqui. Posicionamentos. Aqui nós vimos os posicionamentos padrões. Então, ele é coincidente, paralelo, perpendicular, tangente. Bloqueio. Bloqueio, ele vai travar a peça na posição que ele está. Tá? Aqui eu tenho medidas e ângulos. Não seria esse ângulo. Eu vou fechar aqui o posicionamento padrão e vou estender aqui posicionamentos avançados. O que são posicionamentos avançados? Que você vai trabalhar posicionamentos seguindo uma sequência, uma trajetória, um acoplamento linear, uma largura específica. No nosso caso, vai ser uma angulação, limite de ângulo. Vou selecionar ele aqui. Veja que ele fala aqui para a gente, ó, uma posição inicial, uma posição final, não, uma posição atual, uma final e uma inicial. Eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar essa face e essa outra face. Ele colocou aqui 30. Calma que a gente vai corrigir, porque ele colocou como se aqui essas duas alinhadas fossem zero. Então, 30 está daqui para cá, ó, né? Vou inverter aqui, ó, essa lógica. Pronto, ele colocou 30 para cima aqui agora, tranquilo. Mas, qual que vai ser meu limite máximo? Digamos que aqui, ó, quando estiverem zero, se eu subir aqui até ele vai ver, ó, ele está mexendo lá, 31, 32. Quando eu colocar zero aqui, por exemplo, clicar aqui, eles vão ficar paralelos. Então, o meu limite máximo, eu quero que ele vá para o outro lado. O mínimo, na verdade, né, vai ser menos 90 graus. E o meu máximo? 90 graus. Isso vai dar uma amplitude de 180 graus para ele. Ó, ele está no zero. Vou dar um OK. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma limitância onde esse meu L ele vem até 90, ó, e não vai mais, e até 90 do outro lado e não vai mais. Então, ele só está aqui nesse 180 graus. Ó. Ah, professor, ele pode um pouquinho mais aqui, hein? Pode, eu não sei quanto, mas tem como a gente saber aqui? Tem. Ó, vou dar um OK aqui, vou lá em posicionamentos aqui. Pessoal, ele está dando esse farolzinho aqui, ó.
que é justamente esse aqui de cima de atualização, porque toda vez que você mexer aqui, ele vai pedir para fazer isso. É porque ele viu lá que aquela posição inicial 0 mudou, tá? Então ele vai pedir alterações. Olha o que eu vou fazer aqui, ó, botão direito, editar. Esse nosso máximo aqui, ele está nos 90, ó. Então eu vou adicionar aqui 91, 92, e vou aqui também, 91, 92, ó, tá vendo que ele ainda cabe sem bater? Vamos até 100 aqui. 100. Vamos aqui também, ó. Vamos ver se ele chega em 100. 7. É um ajuste, né? Por isso que a gente está fazendo no olho, ó. Vixe, será que ele bateu aqui? Não sei. Dou avaliar. Ele não está ativo, tem que dar o OK aqui, ó. OK. Detecção de interferência. Calcula. Sem interferência, não bateu, ó. Vixe, dá para ir mais 1 grau aqui, será? Não sei. Pessoal, esse é ajuste de projeto, tá? O botão direito, editar. Vou colocar aqui 101. Opa, aqui. Opa, 101, acho que já bateu, hein? Vou dar o OK, OK. Avaliar. Sem interferência, não bateu, não. Ah, ele tem essa folga, ó, né? Vou deixar 101 aí, tá bom? Eu deixaria só 90 mesmo, OK? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, ele tem 101 para o lado, menos 101 para o outro. OK. O que acontece agora? Ó? Ele vem 101 para um lado, 101 para o outro. Isso só nesse elo. Professor, se eu inserir outro elo aqui, vamos lá. Inserir componente. Montagem, inserir componente. Eu vou colocar um outro elo e inserir um outro pino. Deixa eles aqui, ó. Tá ali. Vamos posicionar, né? Posicionar esse e esse são alinhados. Essa superfície com essa. Olha lá. E o nosso pino? Esse furo com este. Essa superfície aqui de dentro com essa aqui. Ok. Vixe, professor, tá ficando meio louco aqui, né? Tá, ó. Eu posso mexer nesse e posso mexer nesse agora, ó. Olha aí. Professor, tá meio solto aqui, é. Aqui você tem colocando referência para ele ficar. Existe referência entre esses. Limite de angulação, ó. Que a gente colocou. Mas veja que nesse aqui não tem, ó. Opa, ó. Ele gira ali dentro da peça. Posso colocar o mesmo limite para ele aqui, ó. Então, posicionamentos não é padrão, avançados. A gente vai aprender depois, mais para frente, pessoal, posicionamentos mecânicos. A gente vai ver engrenagem, correia, parafuso, junta universal. Não é o momento, a gente vai ver mais para frente. Posicionamentos avançados, ângulo entre esse e esse. Vou inverter aqui, porque é 30 para cima. Então, a gente colocou 101 e aqui menos 101, né? Igual no outro. Vou deixar ele inicialmente aqui no 30, ok. Olha aqui, ó. Agora ele também tem limite. Calma que vai dar certo. Aqui na posição lateral que a gente veio. Ó, ele veio aqui 101 e esse aqui, ó, vai vir aqui 101 também, ó. Já não bate. Legal. E professor, se eu colocar outro elo aqui, vai bater? Vai. Aí já é um excesso de elos, mas esses aqui, principalmente, ó, inicial, eles já não batem, ó, em si, né? Tá? E aí você vai montando. Professor, se eu pedir uma corrente com 450 milímetros de diâmetro aqui, ó. Como que eu faço isso? Você tem várias formas de você fazer avaliações do seu projeto. Olha o que eu vou fazer aqui inicialmente, tá? Ele pediu aqui, ó, para atualizar os ângulos. Vou só atualizar aqui. Posso aqui, botão direito, editar. Eu vou colocar aqui esse ângulo 0, tá? Inicial, 0. Vou vir aqui, não tem problema, esse aqui eu não alterei nada, eu só estou posicionando ele, botão direito, posicionar. Vou colocar esse aqui também como 0, tá? 0. Só para deixar ela alinhada, para medir ela tem que estar alinhada. Ah, professor, eu travei? Não, se eu puxar aqui, ó, ele mexe de novo. Aí eu volto lá e atualizo ele de novo. 0 aqui. Dá para fazer isso aqui no desenho? Não lembro, não. Se eu clicar aqui nele, ele aparece aqui, ó.
Se eu clicar aqui, ele aparece a medida. Ele tem os limites. Não tenho como alterar ele aqui, ó. Tem como arrastar aqui e deixar no 0, mas é no olho, tá? Ó. Tá? Então, volto aqui, botão direito, editar, 0. Então, isso aqui vai ser 0. Ok. E esse nosso segundo aqui também vai ser 0. Por que eu fiz isso? Quando a gente montar aqui a corrente, eu só vou girar ela, não vou mexer nos elos. Você tem como fazer a medida entre elas. Pessoal, se eu olhar pelo próprio desenho, eu vou medindo aqui, eu sei que a distância entre os centros aqui é 60. Então, por exemplo, nós colocamos aqui 1, 2, 3 elos. Daria o quê? 180 milímetros. Mas se eu avaliar aqui, ó, avaliar, medida, olha que interessante. Ele abre diversas possibilidades de medida para a gente. Tá? Então, eu vou falar aqui, ó, desse furo até esse furo. Veja que ele já pegou, ó, centralizado, ó, distância entre centros, 180. Mas a corrente tem que ter 450. Tudo bem. Você pode vir aqui, ó, e distância mínima. Ele vai pegar dentro do elo, na parte de cima. Eu quero, na verdade, distância máxima, que ele vai pegar por fora. Ele está pegando por fora do furo, tá? O que eu vou fazer? Não vou selecionar esse de fora, ó. Esse e esse. Olha aí, ó, tem 210 aqui, ó. Esse comprimento máximo aqui, ó. Se eu quisesse alterar aqui, eu altero por aqui também, ó. Por somente dentro, ó, deles. Qual a distância? Entre centros vai ser a mesma. Se eu pegar por fora aqui, ó, ele me dá a distância por fora. Ou seja, você vai montar aí até você verificar que a alinhada ela tem 450 milímetros, tá? Tem um valor numérico aí de componentes que bate. Fizemos essa montagem. O que mais podemos fazer aqui na aula de hoje, sem comprometer aulas seguintes? E professor, pode copiar essa e tipo juntar três elos com 3 elos? Pode, só que fica travado. Você leva um bloco, entendeu? Ah, entendi. Então é bom adicionar Por, peça por peça. por isso que a gente adiciona peça por peça, que você tem que controle de cada posicionamento. Quando você copia, tá? O que acontece? Você perde a referência, entendeu? Tem como você copiar de uma forma diferente. Deixa eu fazer aqui. Nunca faça na aula uma coisa que você não testou antes. Eu vou fazer isso agora aqui, tá? Vamos lá. Pode dar errado, viu, pessoal? Mas o intuito de vocês até hoje, até aqui, é entender essa sequência, colocar os graus de liberdade e ir montando. Olha o que dá para a gente fazer. Logicamente, eu teria que saber medidas exatas para a somatória no final dar igual. Eu vou excluir esse, vou excluir esse e vou excluir esse. Eu vou deixar só um conjunto correto aqui montado, tá? Vou precisar flutuar essa minha primeira peça, que eu preciso posicionar ela com relação aos planos da minha peça, do meu desenho. Então, eu vou fazer um posicionamento diferente. Veja que, ó, como a gente excluiu as peças, diversos posicionamentos sumiram aqui, né? Eu vou fazer um posicionamento que eu deveria ter feito no início, se eu fosse fazer esse projeto dessa forma. Eu vou pegar aqui, ó, tá aqui o meu elo. Eu vou pegar aqui o plano frontal da peça e vou alinhar com o plano frontal do meu elo aqui, ó. Ok. Vou pegar o meu plano superior aqui do meu projeto com o meu plano superior da minha peça, ó. Ok. Por que eu fiz isso? Para eu ter uma referência no que eu vou fazer aqui agora. Pessoal, isso aqui não faz parte da aula, tá? Estou só fazendo um exemplo aqui. Dentro da minha montagem, eu vou fazer um esboço de referência. Vou entrar aqui em esboço. Esboço, ele vai pedir para selecionar um plano. Eu vou pegar aqui um plano, ó, direito. Vixe, eu não alinhei direito, ó. Também precisa. Direito, posicionamento aqui, ó. Eu vou posicionar, então, o plano direito do meu montagem, com o meu plano direito da minha peça, para ficar bem no centrozinho ali. Ok. Tá? Pessoal, dessa forma, eu não preciso mais fixar ela já está travada por posicionamentos. Eu vou clicar aqui em esboço. Vou selecionar aqui, ó, o plano
direito da nossa peça, vou deixar ele de frente. Isso aqui não tem a ver nada com a peça, é um esboço dentro da montagem. Vou fazer aqui aquele circular vai dar problema, por enquanto. Vou fazer o do bilongo aqui, ó. Vou fazer um rasgo aqui. Vou abrir aleatório. Eu teria que ter conhecimento do perímetro aqui para fazer o comprimento correto da peça, tá? Vou pegar aqui, vou alinhar ele como posicionamentos, antes, né? Vou falar que essa minha peça e essa minha linha são coincidentes, ó. Tá? Não vou me preocupar com o tamanho dela, ok? Vou pegar aqui, vou aparar entidades, vou cortar essa linha de centro, não quero ela. Vai dar um erro aqui, mas não tem problema, porque senão ela vai me dar conflito lá na hora de referências. Deixa ela aqui. Vou sair. Eu tenho um esboço aqui dentro da minha montagem. Quando eu venho aqui na minha montagem, eu tenho aqui padrão de elementos. Isso aqui é justamente para corrente, para você fazer elementos na sequência. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Padrão, componentes em cadeia. Quando eu faço isso, eu tenho 3 formas de cadeia. O nosso caso aqui não é equidistante, ele é na sequência, porque ele é uma corrente, tá? Vou selecionar ele. Ele vai me pedir aqui um caminho. Cuidado, eu tenho aqui, ó, como selecionar uma série de caminhos. Então, eu seleciono aqui essa ação, seleciono a linha, meu esboço, é para ele pegar meu esboço. Deixa eu ver se ele vai pegar 100. Eu estou no esboço ainda? Tô não, ó, tô fora do esboço. Padrão não é esse, desculpa, padrão em cadeia. Seleciono ela, botão direito, seleção em cadeia. Ele não deixou pegar Vamos pegar diferente. Eu vou abrir de novo aqui, por isso que eu falo, não façam sem testar antes. Eu vou pegar por aqui, ó. O meu elemento vai ser esse esboço. Agora ele selecionou. Não selecionou. Selecionou o esboço, ó. Pegou a linha. Qual que é o grupo em cadeia? Vai ser o elo. Meu elo. E aqui também o meu pino. Eu vou ter que fazer para os dois. Na verdade, eu teria que ter pego uma montagem única. Eu vou dar o primeiro ponto. Eu vou pegar aqui o centro dela aqui, ó. Se ele não estiver aparecendo, eu ativo ele aqui, linhas de centro. Vou pegar esse pontozinho, teria que pegar esse ponto de interseção aqui, ó. Vou pegar aqui meu eixo, qual é o meu segundo? Meu segundo eixo aqui, ó. Ele não me deixou pegar esse eixo. Ele tem eixo. É porque ele pegou o eixo do parafuso, do pino. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, antes. Eu vou excluir o pino também, tá? Eu teria que ter inserido uma montagem desses 2 elos um único só. Vou tirar esse pino também, vou deixar só o elo. Então, vamos lá. Em cadeia. Qual seria meu caminho? É o meu esboço aqui, né? Ó. Ok. Qual seria o meu elemento? Seria meu elo. Qual a primeira referência? Eu vou colocar esse. Qual a segunda referência? Eu entendi. Esse segundo. Qual a trajetória? A direção? Ele vai pedir um plano de referência. Eu vou pegar esse aqui. Ele não deixou. Vou pegar esse, não deixou. Era para ele deixar. Ele fez para cá, ó. Por isso que eu precisava do elo central ali, ó. Ele está fazendo fora de linha. Teria que configurar mais. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou inserindo agora quantidades até eu fazer a corrente, ó, por total. Mas como eu não sei o perímetro, tá vendo que ela não fechou exato aqui, ó? Porque eu não sei, eu teria que ter pré-estabelecido esse comprimento de fora em função da somatória aqui da sequência, entendeu? Mas o que é interessante? Eu vou dar o OK aqui, tá? Ele vai ficar errado, não tem problema. Ó, ele montou nossa corrente. Mas o que é interessante aqui? Deixa eu só fechar as linhas aqui, ó. São os graus de liberdade.
partir do momento que a gente fez isso, se eu clicar aqui nesse L e arrastar, olha lá o que vai acontecer. Eles vão andar, ó. Cadê? Ó, só porque eu falei. Ele vai dar um erro aqui que não vai deixar. Esse erro não está deixando. Vamos corrigir ele. Essa coincidência aqui. As coincidências estão matando ele, ó. Eu vou excluir todas as coincidências aqui. Por isso que ele não se mexe, né? Ó. Poderia ter ocultado elas. Pronto. Agora, ó, se eu clicar aqui, ó lá, a corrente se mexe, ó. Tá vendo? Logicamente, ela segue aquele nosso caminho que a gente pré-estabeleceu. E aí você simula uma corrente de bicicleta, essa corrente aqui funcionando. Ó. Deu para entender aí a lógica, mais ou menos? Isso aqui seria uma montagem em cadeia, tá? Não tem os pinos, professor, é porque eu teria que ter inserido aqui uma montagem já com o L e o pino sendo uma peça única, tá? E aí daria certo, aí ela trabalharia. Ok? Foi o Gabriel ou o Eduardo que perguntou? Não lembro. E aí você simula a corrente aí funcionando. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma curiosidade? Tranquilo. Que esse só... Opa! Não, tranquilo. Tranquilo? Quando a gente fala que o software ele tem muitos recursos, vai ser seu novo melhor amigo, é justamente por isso. É tanta possibilidade de você projetar, de você fazer montagens, testes e validações, que é fenomenal você fazer esse projeto. Tá? Pessoal, a aula de hoje, então, era justamente nesse intuito, a gente perguntar para vocês, que eu vou perguntar agora, se alguém tem alguma dúvida em relação à aula, né? Então tem aí mais um trabalhozinho para vocês fazerem, montarem a corrente aí com 450 milímetros, não é para entrega, no entanto, segunda-feira, vou voltar aqui, teremos nossa prova de AV1, teórica, né? Quando a gente entra aqui, se o AV entrar, ó lá, foi. Desenho mecânico aqui, segunda-feira, esse aqui. Material didático, se tiver aqui nosso plano de ensino. Então, próxima aula, dia 15, AV1 teórica, né? Ó, vamos falar sobre vistas, frontal, direito, superior, né? Primeiro diedro, terceiro diedro, primeiro diedro que a gente trabalha. Vamos falar de cortes, que é corte, seção, né? E sobre cotas, cotagem. Com esses assuntos, estaremos fazendo uma prova teórica dentro do horário da aula no AVA, de forma remota, virtual. Sobre esse assunto, alguma dúvida, sobre algum questionamento, alguma dúvida em relação à matéria? Na quarta-feira, faremos uma prova prática. O que é prático, pessoal? O que a gente viu de prática até agora? Desenhar a peça. Essa parte de montagem, ela não entra, tá? Essa parte de montagem aí é um plus que a gente começou essa semana. Mas a gente tem que conhecer aqui no nosso software a parte de desenho e a parte de desenho técnico, ok? Então, a teoria seria a prática, né? Com esses dois elementos, ok? Professor, estou sem software. Corre para instalar, corre para exercitar, tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento? Só quando estudar, professor, na hora da prova. Não, na hora da prova não pode ter dúvida, né? Não seria mais ideal fazer a montagem de 1 por 1 do que esse último método? Ismael, pode, mas se você tiver uma corrente aí com 300 elos, você vai ter que montar 300 posicionamentos, 600 peças, né? Na verdade, 599 peças, que vão ser, não, 600 elos, 600 pinos, entendeu? Talvez tenha um pouquinho de trabalho. Então, quando você faz em cadeia, você consegue fazer uma montagem, tá? Essa montagem aqui é uma coisa muito interessante. Por exemplo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Você pode fazer a associação dela aqui, ó. Vou entrar no esboço. Vou fazer a associação dela como se fossem polias distintas.
Esse aqui está com esse raio, eu vou colocar um raio aqui de 150. Eles têm relação. Só um instante. E a dimensão desse aqui, ó, vai ser de 75, metade. Vou colocar agora só que eles estão tangentes. Você pode simular aqui as polias, né, ó. A gente vai fazer aqui agora, ó. Logicamente aqui vai dar um erro, não vai dar um erro, vai ficar um pedaço faltando que a gente aumentou o perímetro, tá? Deixa eu ver se dá para atualizar aqui, se vai dar certo. Não, não vai dar. Tem que voltar aqui. Ele perdeu uma referência aqui. Vamos fazer aqui de novo, rapidinho. Essa é a grande sacada. Qual que ele perdeu? Então, tá aí o esboço. Tá aí o elo. Tá o meu eixo, meu segundo eixo. Ele perdeu a face de referência? Seria isso? Como eu mudei o ela aqui, eu teria que refazer ela, tá? Mas aqui, você faria uma montagem com variação de diâmetro das polias, e aí você faria a relação de transmissão, você simula, entendeu? Essa parte, Ismael. Pessoal, nomes aqui, por favor, para a gente gerar nossa frequência. É mais rápido, tá? A forma de montagem, tranquilo? E ele segue sempre um trajetório, então você vai ter um esboço ali que ele vai saber que vai seguir aquele caminho. Então, quando você faz solto, você vai ter que colocar limitância. Aí, por exemplo, quando for para lá fazer uma curva, entendeu? Dá uma dorzinha de cabeça aí, mas talvez seja mais fácil assim. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Então, segunda-feira, 7h30 da manhã, eu vou abrir o contato com vocês, tá? Nós vamos abrir aqui o diálogo, mas a prova ela vai estar disponível dentro do AVA, tá? Vocês conseguem entrar, realizar ela vai estar aqui na segunda-feira. Vocês realizam ela. Quando terminarem de realizar ela, vai ter o horário, o tempo, tudo certinho, vai estar lá especificado, é dentro do horário da aula. Tem questões que vocês vão fazer entrega dentro do próprio AVA. Então, por exemplo, tenho em mãos um lápis e um papel, tá? Eu vou mandar isso para vocês para o torpedo, lembrando. Vocês vão desenhar à mão alguma coisa que for solicitada, e aí vocês vão fotografar, escanear, com o próprio celular mesmo, e vão anexar como resposta da questão. Ok? Tranquilo? Sem mais? Qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição, nossos meios de comunicação, nossa ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, bom fim de semana a todos, até segunda. Bom fim de semana, André, tudo de bom. Fique bem, Valeu, cara. obrigado. Boa semana a todos aí. Até mais, pessoal.